Ô, Lelê, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente acompanha, né, obviamente, há muito tempo, e a gente sabe da tua admiração pelo Kudê, enfim, como boa parte da torcida do Inter. Mas ele não vem bem. Eu acho que pelo menos não vem, né? Nessa volta dele tá tropeçando. Como é que tu tá vendo isso? Tu acha? Eu tenho uma tese, tá? Eu acho que o problema é porque ele tá pegando justamente o que ele não gosta de fazer, que é o e-mail de temporada. Óbvio. Não sei se tu lembra, quando ele veio a primeira vez pro Inter, ele não quis vir. Ele já estava acertado e ele não quis sair do Racing no meio da temporada, esperou até o final do ano para pegar o Inter na pré-temporada. E eu não lembro se ele pegou algum outro trabalho, confesso, em meio de temporada. Eu acho que não. Mas eu acho que é justamente isso que está atrapalhando ele, porque, enfim, os resultados não estão acontecendo, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Se te preocupa, tu acha que vai engrenar, não vai, enfim. Ó, gol do Goiás. É gol do Goiás. Cara, sem dúvida nenhuma, isso está fazendo muita diferença, porque se vocês pegarem o calendário desde a chegada do Kudê no Inter, quantos treinamentos, quanto tempo de treinamento o Kudê conseguiu ter com o time? Onde é que o Kudê teve uma semana, por exemplo, para treinar? A última agora. Ok? A última semana. E ele treinou essa última semana pensando no quê? Libertadores. Só no Libertadores, né? Claro. No resto das semanas, desde que o Kudê chegou, foi jogo quarto domingo. Ou no caso, terça e sábado. Pode pegar na agenda aí. Peguem o calendário do Inter que vocês vão ver. O Kudê não teve tempo de treinar ainda. Na outra vez que ele esteve aqui, ele teve uma pré-temporada, depois ele teve um campeonato gaúcho, e ele teve uma pandemia. Teve a pandemia, teve, né, aquele ato de 4 meses. Exatamente. Né? Que afetou diretamente a questão física. Aquele Inter do Kudê, quando ele começou a treinar lá no início da temporada, ou no caso da pré-temporada, todos, eu não sei se todos, mas, sei lá, 80% do grupo de jogadores, os jogadores entregavam mais do que eles costumam entregar. Ou seja, se um treinador faz um time mediano como aquele ser líder do Campeonato Brasileiro, se classificar na Libertadores, vocês lembram? A gente tocou 6 no Olímpia na primeira fase. 6-0 no Olímpia na primeira fase. Nós nos classificamos na Copa do Brasil e éramos líderes do Campeonato Brasileiro. Fizemos um enfrentamento de igual para igual com o Flamengo no Beira-Rio, um 2-2, um baita de um jogo que o Flamengo correu atrás da gente o tempo inteiro. Nós saímos na frente, o Flamengo empatou, nós fizemos o segundo, o Flamengo veio atrás. O Kudê transformou o Thiago Galhardo no goleador do Campeonato Brasileiro. O Kudê pegou o Thiago Galhardo, o que ele fez no Inter, ele foi parar na seleção brasileira. Como é que eu não vou gostar de um treinador que bota meu time vivo nas 3 competições que está jogando? Como é que eu não vou gostar desse cara? Ah, porque ele foi embora no meio da temporada. Gente, alguma coisa aconteceu ali. E cada vez as verdades vão aparecendo. Só uma informação aqui, ó. O Olímpia era o Miguel Ângelo Ramírez. Ah! O Kudê é a Libertadores do Kudê é o do Grenal. Mas classifica igual. E a Universidade do Chile, que é aquela vitória que teve 3-1, se eu não me engano, né? 3-0 no Beira-Rio. 3-0 no Beira-Rio. Mas enfim, nós nos classificamos. Houve até uma crítica muito pesada ao Kudê na época, porque naquele último jogo, acho que é o penúltimo jogo que nós fomos jogar contra lá a Católica lá. Contra a Católica, isso, lembra? Porque ele não botou o time titular. Ele botou o time reserva. Que deu uma poupada, bababá, entendeu? Ou seja, o cara poupou na Libertadores, o cara reclama. O cara poupa no Brasileiro, o cara reclama. Enfim, tirando o meu equívoco da questão do Olímpia, o que eu tô dizendo é o seguinte: como é que eu não vou gostar de um treinador que fez o meu time ser líder do Campeonato Brasileiro pela última vez? Ah, não, mas o Abel também fez isso. Sim, o Abel também fez isso. Só que o Abel não treina mais, gente. E o Abel, para mim, ele tá num pedestal inalcançável. Para mim, o Abel é o maior treinador da história do Internacional, o mais vitorioso, entendeu? Me levou para glória máxima. Ponto.
Ele não treina mais, eu não posso sonhar com ele. Eu vou sonhar com quem para treinar o Inter hoje? Quem? Tá difícil, tá muito difícil. Aí um cara como esse volta para cá agora, como é que eu não vou gostar? Eu não vou ser injusto com ele de ficar cobrando dele que ele dê resultado com 30 dias de trabalho se ele não conseguiu dar 10 treinos seguidos. Isso é uma coisa que as pessoas parecem que elas não pensam. Eu entendo que o torcedor passional, o torcedor passional, ele quer ganhar e ganhar. Se o time ganhar, ele fala bem. Se o time perder, ele fala mal. O torcedor passional tá tudo certo. Agora, quem vive futebol, quem analisa futebol, quem vê futebol, ouve futebol, pô, sabe, tu não pode fazer um comparativo hoje, por exemplo, entre o Cudê e o Mano Menezes. O Cudê tá há 40 dias no Inter, 45. O Mano ficou mais de um ano. O Mano foi eliminado pro Melgar. O Cudê eliminou o River. O Mano foi eliminado pro América Mineiro. O Mano foi eliminado pro Caxias. E mesmo assim eu fui a favor da manutenção do Mano quando o Mano foi eliminado pelo Caxias. Sabe por quê? Porque não tinha quem trazer. Então, quer dizer, agora que teve a oportunidade de trazer, e trouxe, talvez o Cudê seja o único treinador que eu já vi treinando o Inter que tem rejeição de uma parte da torcida, mesmo ele tendo deixado o Inter na liderança de um Campeonato Brasileiro. Parece que é meio louco isso, né, cara? Mas na verdade foi uma questão de postura também, né? A forma que ele saiu e tal, de repente foi isso, né? Mas é que tem coisa no futebol que a gente não fica sabendo a verdade. E eu, pelo pouco que eu sei dessa história, tem embates diretos com a direção da época. Teve promessas não cumpridas, aí tu te põe no lugar do cara. O cara veio e recebeu menos material do que prometeram para ele. Com um material reduzido, o clube era líder do Brasileiro, estava classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Tava tudo ali, tava rolando. Aí as coisas não vêm. Veio uma pandemia. A gente viu, não quero nem entrar pro lado político, mas a gente viu como é que foi a gestão da pandemia no Brasil. Aí o cara recebe uma proposta de trabalho para ganhar em euro, morar numa cidade com praia, na Espanha, na Europa. Ah, mas ele trocou o Inter, que é campeão do mundo, o nosso time, pelo Celta de Vigo. Cara... Ô, Lelê, sabe o que me... A primeira vez que treinou o Inter, saiu do Inter para treinar o Famalicão. Tu sabe o que me incomodou com a saída do Cudê a primeira vez? Justamente porque eu gostava, e eu tava muito empolgado, como toda a torcida, né? Tava muito empolgada com o trabalho dele. E aí acabou interrompendo abruptamente o trabalho, ele foi pra Europa, o que eu entendo completamente, porque no lugar dele eu também gostaria de trabalhar na La Liga, enfrentar Barcelona, Real Madrid, quem não quer? Eu só tenho uma vírgula. Ah, não, vou ficar aqui não, no Brasil. Isso tá tudo certo. Tá tudo certo. A única vírgula que eu faço, e talvez depois de Abel Braga, cara, foi o treinador, acho que mais idolatrado que eu vi no Inter. A torcida literalmente amou o Cudê. Era uma paixão exacerbada por ele. E ele saiu, cara. Pô, ele não deu uma nota. Ele não fez um vídeo no Instagram. Ele simplesmente virou as costas e largou. E eu vou dizer, eu me magoei. Eu fiquei magoado. Eu te entendo, mas ele não tem... Eu esperava dele, assim... Dodói. Não, sério, cara. Eu sempre falei isso. Eu sou magoado. Agora tá tudo certo. Mas eu não sei nem se o Cudê tem Instagram. Mas, ô Cunha, emitiu uma nota, o Guerreiro fez vídeo no Instagram e fez aquela palhaçada lá aquela vez. Que vai embora sem vídeo. Contem comigo pra sempre. Mas tudo bem. O que eu digo assim, ó, cara, ele poderia daqui a pouco ter emitido, sei lá, de novo, uma nota, cara, agradecendo o torcedor, o carinho, mas surgiu uma grande oportunidade. É blá blá blá, é clichê? Mas eu prefiro isso do que simplesmente ele virou as costas. Virar as costas me incomodou. Nós já falamos que no futebol e na política não tem espaço para mágoa. Não. A não ser que seja uma coisa muito grave. Senão... Tanto é que eu já fiz live com o Ticachicol aqui, depois que ele voltou. Mas é que aí que tá. Aí assim, ó, independente, tudo bem. Houve, de repente, um sair equivocado dele. Eu acho que todo mundo pode ter, e concordo, aceito a tua opinião. E qual é a melhor maneira dele remediar isso? Voltar e seguir, ter uma nova oportunidade de fazer um bom trabalho.
E do momento que ele deu aquela entrevista lá no Atlético Mineiro, dizendo assim, eu tenho uma dívida com esse clube, pô, ali primeiro ele já tá mostrando hombridade. Já tá mostrando, ó, ele sabe que ele fez algo que não foi legal. Legal, beleza. Então, quer dizer, aí ele volta. Então, cara, eu como voltando lá para 2020, né? Vendo o Inter jogava de igual para igual com todo mundo. O Inter foi jogar com um time misto contra o Palmeiras no Allianz Parque e jogou de igual para igual. Podia ter ganho o jogo, não fosse uma cagada do Moisés. Gol do Luiz Adriano, inclusive. Né? Então, tipo assim, todos os jogos que eu sentava na frente da TV para ver o Inter jogar, eu sabia que o Inter ia competir, o Inter do Cudê de 2020. Eu sabia que o Inter ia pressionar, ia marcar aquela coisa louca. Aí, porra, não por acaso o Inter virou líder do campeonato. Então, assim, cara, como é que eu não vou sentir saudade de um treinador que foi embora quando me deixando líder? Eu vou sentir saudade de quem? Treinador que vai embora quando me deixa na beira da zona de rebaixamento? A forma que o Cudê joga encanta, né, cara? Essa é a realidade. A forma que ele impõe o futebol... Tem que haver uma preparação para isso. Por isso que eu pedi já no Bola na semana passada que, independente de quem seja o vencedor das eleições no final do ano do Inter, que assuma o compromisso de manter o Eduardo Cudê para o ano que vem. Independente de resultado em Libertadores. Claro, sabe, se acontecer a tragédia de ficar do Beira-Rio, o Inter foi rebaixado, como os pessimistas tudo estão achando, beleza, aí não vai ficar. Mas se o Inter, ganhando Libertadores ou não, e se mantendo na Série A do Brasileirão, mantenha o cara, dá de novo uma pré-temporada para ele. Mas eu acho que tem grande chance de acontecer, tá, Lelê? Cara, mais do que ganhar Grenal, eu quero ganhar título. Eu acho que isso tem grande chance de acontecer, porque todo mundo sabe que do outro lado, que a oposição vem com o Roberto Melo. Né? Eles ainda não admitem, mas todo mundo sabe que é. O Cudê. Exatamente, foi o cara que foi lá e buscou o Cudê. Então, cara, eu acho que tem grandes chances, né? Se foram, e deve ser o presidente do Inter, ou o Alessandro Barcelos se reelege, ou deve ser talvez o Roberto Melo. Aí tem a terceira via. Porque não vai ter ninguém no mercado para pegar. Exatamente. Não vai ter. Eu acho que tem uma tendência que isso aconteça. Eu tenho mais preocupação em relação ao Cudê querer ficar, porque a gente sabe que ele tem uma personalidade difícil, né? Ele é meio porra louca, enfim. Daqui a pouco se dá um estouro lá e querer ir embora, do que a questão do Inter não querer ficar com ele. Deixa eu só te dizer uma coisa. Eu discordo um pouco desse negócio que o Cudê é porra louca, porque assim, ó, as pessoas se baseiam em duas coisas que ele fez. A saída do Inter e a saída do Galo. Tá? Porque quando ele chegou no Celta de Vigo, o Celta de Vigo foi parar quase na zona de classificação para Champions. E estava na zona de rebaixamento. Eu lembro disso. Sim, o primeiro ano dele ele chegou arrebentando. Isso, tá? Daí ele saiu dali, aí dizem que ele saiu brigado do Celta de Vigo. Não sei. Mas as pessoas se baseiam para falar isso, elas se baseiam no jeito que ele saiu do Inter e do jeito que ele saiu do Galo. Cara, o jeito do que ele saiu do Galo, eu acho que ele até demorou para sair. Ele tinha que ter saído no dia que ele foi intimado pelos caras da Galocura na porta do CT. Aquilo é absurdo, né, cara? Vai ficar trabalhando num clube que tu sai de casa para trabalhar e tu é... Eu lembro dos caras dizendo na cara dele, tu não é bem-vindo aqui. Aí as pessoas têm a cara de pau de me dizer que ele abandonou o Atlético Mineiro. Só um pouquinho, gente. Não, ali não. Ali não. Ali, inclusive... Não, e vocês viram o que aconteceu agora, dias atrás aí? Não sei se foi intermediado pelo Rodrigo Caetano ou pelos donos do Atlético Mineiro. Daí chegou lá, tinha uma palestra motivacional do chefe da organizada. Um absurdo isso. Sabe assim, ó. Você que daqui a pouco tá me vendo aí e não concorda com o que eu tô falando, então eu vou te propor um exercício. Pega os números de desempenho do Atlético Mineiro do Cudê e os números de desempenho do Atlético Mineiro depois que o Filipão assumiu. Não. O Filipão ganhou um jogo. Não tô nem falando de vitória, tô falando de desempenho. O Galo tinha... Se tu pegar a tabela, eu recebi isso aqui esses dias, até deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou falar para vocês. Tá? Saiu a tabela dos principais goleadores e chutadores a gol do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Enquanto o Lelê pega ali, Cunha, só vou trazer a informação que ele falou antes do número de jogos, número de treinos do Cudê, né? O primeiro jogo do Cudê foi dia 23 de julho, 0-0 contra o Bragantino. Ou seja, quarta-feira vai fazer um mês.
depois do Inter ter jogado contra o Bolívar. Nesse meio tempo, o Inter teve 8 partidas. Dentro de um mês, dá quase um jogo a cada 4 dias. Tá aí, ó. Calendário insano, né? Calendário insano, né? Ô, Tafarel, eu te mandei a telinha aí no teu WhatsApp. Tá aqui, ó. Já, eu... Desculpa, Lelê, mas eu já... É isso aqui que tu tava procurando? Deixa eu Essa ver. tela aqui, ó. Vamos ver se é essa. Tem essa aqui, ó, média de chute dos jogadores. Pode ser essa aí. Não era essa, mas pode ser. É uma que tem mais jogadores. Te mandei no WhatsApp aí, Anderson. Tá, vou pegar, vou interromper o compartilhamento aqui, já põe na tela. Tá. Enquanto o Anderson vai vendo ali, vamos botar uma galerinha na tela aí, que o pessoal tá mandando chats. Vamos lá. Agradecer as 100 pessoas que nos assistem. O Edinho deu um superchat de R$2. Boa noite. Valeu, Edinho. Boa noite. Boa noite, irmão.